Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz de Jesus continue entre nós. Bom, pelo título da lição e a leitura que foi feita, nós já sabemos que se trata o tema da reencarnação. E esse tema, sem dúvida, é fundamental para toda a humanidade. Tema importante, de uma realidade incontestável, e que Kardec sabiamente colocou no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse capítulo ele compõe apenas de 4 divisões. A primeira trata da ressurreição e da reencarnação. É o tema que nos compete tratar hoje entre nós. A reencarnação era dogma já dos judeus, mas com o título de ressurreição. Em toda a obra, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, existem referências à reencarnação. Kardec, portanto, captou tanto do Velho Testamento quanto do Novo várias passagens, como esta cuja leitura nós acabamos de ouvir, que se refere claramente à reencarnação. Então, esse tema, dentro do Novo e do Velho Testamento, é conhecido por passagem, por fatos registrados no Velho Testamento e nos Evangelhos de Jesus pelos 4 evangelistas. Mas como o tema é intenso, é amplo, nós vamos ter de sintetizá-lo. Então vamos tomar apenas 4 passagens, incluindo esta que já foi lida, do Novo Testamento, referindo apenas ao livro de Isaías, do profeta Isaías, do capítulo 22, quando ele diz lá que aqueles de vós que for dado a morte, que lhes for dada a morte, viverão depois. E também no livro de Job, no capítulo 10, quando ele anuncia com referência a si mesmo, que acabando os dias da existência dele, na vida de agora, ou daquela época em que ele estava encarnado, ele voltaria à existência de novo. Então está claramente comprovado. Acontece que os judeus, embora acreditassem na reencarnação, com o nome de ressurreição, eles não sabiam como o espírito se ligava ao corpo. Eles não tinham nenhuma noção do aspecto da vida espiritual. Eles acreditavam que a alma sobrevivia, que a alma era imortal, mas achava que ela ressuscitasse. E a gente nota em todo o texto do Velho Testamento e do Novo Testamento que a ressurreição dizia respeito mais justamente aos patriarcas
e aos profetas da antiguidade do povo judeu. Nós vamos ver isso claramente, como vimos na leitura de hoje. Então, outra página selecionada por Kardec, outra passagem, se refere à preocupação de Herodes, imperador dos judeus, com referência ao que ele ouvia falar sobre Jesus. Ele estava admirado do que Jesus realizava. E as pessoas próximas dele lhe passavam que estavam dizendo que Jesus era a ressurreição de João Batista, ou então de Elias, ou do profeta Jeremias, ou de um outro profeta qualquer. Herodes pensava consigo mesmo: João Batista não pode ser, porque há pouco tempo eu lhe cortei a cabeça, o decapitei. E qual será esse que está fazendo tantas coisas extraordinárias? Então é um fato incontestável com respeito à reencarnação. Outra passagem se refere àquele momento depois que Jesus se transfigurou no Monte do Tabor, onde se materializaram os espíritos de Elias e Moisés e estiveram em conversação com ele. Quando desceram dali, os discípulos perguntaram a Jesus, ou informaram a Jesus, que os escribas estavam falando que Elias iria voltar. Jesus então respondeu para eles: de fato, Elias vai voltar, volta para recolocar todas as coisas nos devidos lugares, mas acontece que ele já voltou e não foi reconhecido. Pelo contrário, foi sacrificado justamente pelos seus ensinamentos. E os discípulos viram que Jesus se referia exatamente sobre João Batista como reencarnação de Elias. Bom, a reencarnação não pode ser a mesma ressurreição, porque, logicamente, de acordo com o raciocínio racional, a ressurreição implica na volta do espírito à existência física, ocupando o mesmo corpo. Então seria um ressurgimento entre os mortos. E é evidente que a ciência, sobretudo a ciência de agora, jamais admite que isso possa acontecer, em razão da decomposição do corpo, da volta da matéria corporal à sua origem, que não é nem mais ao pó, como se dizia no Velho Testamento, mas como partícula daquilo que a doutrina espírita ensina, partícula do fluido cósmico, do fluido universal. Então, só resta admitir que a ressurreição admitida pelos judeus é justamente a reencarnação, cuja inauguração entre os cristãos a doutrina espírita veio evidenciar. Porque reencarnação, todos nós sabemos, que não é criação da doutrina espírita. A crença nela já existe nas seitas religiosas orientais,
e também até em determinadas classes indígenas, daquele povo mais evoluído, que todos nós conhecemos a história. Então, cientificamente, não é ressurreição, mas reencarnação. Mas é bom que nós abramos um parêntese. Mas e Cristo? Ele ressuscitou? Ressuscitou-se o Cristo? Nós já sabemos, nesse capítulo de hoje, que Kardec afirmou que ressurreição só poderia se admitir no caso de Lázaro. Agora a doutrina espírita veio nos trazer o conhecimento do corpo fluídico do espírito, que acompanha o espírito quando o espírito abandona o corpo físico, por este não ter condição material mais de abrigar o espírito encarnado. Então, a ressurreição só se pode fazer mediante o corpo fluídico do espírito. E nós sabemos que muitos veem esse corpo, esse fluido materializado, e até hoje, ainda por ignorância das leis naturais divinas, ou seja, por ignorância dos conhecimentos da doutrina espírita, esse vulto que vem de um morto já é tido como assombração. Vocês vejam tanto que grande parte da humanidade ainda se encontra naquele atraso de antigamente. Bom, ainda falta um evangelista que nos fala sobre a reencarnação. Interessante que nós vamos ver, já pelo próprio título, ressurreição e reencarnação, que a reencarnação em si, ela está aqui nesse capítulo, tomada sob dois aspectos interessantes. Nós vimos pelas citações com referência ao Evangelho de Jesus falando sobre a reencarnação, para eles a ressurreição, que trata-se de um conhecimento generalizado pela própria população geral. Porque quem perguntou a Jesus sobre a volta de Elias foi um de seus discípulos, certamente um dos discípulos pescadores, de vida simples, pessoa simples, não é? Porque eles acreditavam na ressurreição e não acreditavam na reencarnação, justamente porque não tinha nenhum conhecimento a respeito das coisas espirituais, das coisas do espírito, portanto ignoravam o mecanismo, como se realiza ou como se faz, se executa uma reencarnação propriamente dita. Então Jesus veio nos trazer o quê? Veio confirmar a realidade da ressurreição admitida pelos judeus, como a reencarnação admitida pela modernidade, ou seja, posteriormente, por todas as seitas religiosas que nela creem. E esse segundo aspecto interessante trata-se justamente do diálogo de Nicodemos com Jesus, ou de Jesus com Nicodemos. Vejam bem, Jesus, nesse diálogo com Nicodemos a respeito de que se não nascer de novo, não se verá o reino de Deus, ele vai
iniciando a nos ensinar, e aos judeus também, principalmente a Nicodemos, como se realiza a reencarnação. E ele não se dirigiu esse ensinamento, como de costume ele fazia, para a população ignorante. Ele aproveitou a oportunidade justamente para transmitir esse assunto complexo, naquele momento, a um dos representantes da intelectualidade, ou seja, da elite judaica. Nós sabemos que Nicodemos era um senador judeu, e não somente senador, era um doutor da lei, frequentador do templo, estudioso da religião, dos livros hebraicos religiosos, e, portanto, era a pessoa mais adequada, já que ele é que procurou Jesus, a ter conhecimento inicial de que realmente é a reencarnação. Mas, no entanto, quando Jesus foi procurado por Nicodemos, que ao iniciar o diálogo, Nicodemos disse a ele: ó mestre, nós sabemos que o Senhor veio em nome de Deus, porque as coisas que o Senhor realiza somente poderão ser feitas por alguém que esteja sob a proteção divina, a proteção de Deus. Jesus apenas respondeu que: em verdade vos digo, se não nasceres de novo, não verás o reino de Deus. Aí então Nicodemos continua o diálogo. Mas como? Como uma pessoa já velha pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer novamente? Jesus então complementou: se não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. Esse nascer da água impressiona até nós mesmos, se tomarmos isso ao pé da letra, né? Então, Jesus ainda acrescentou: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. E Nicodemos não compreendeu nada. Mas por que Jesus se referiu ao elemento água? Está lá na Gênese, quando se trata na Gênese da formação da terra, não é? Está lá dito que todo o infinito estava sobre águas, e que era preciso que as águas se reunissem em uma determinada parte do planeta para que as outras espécies de animais surgissem, fossem criados, não é? Então, em face disso, compreendia-se naquela época que a água era o elemento originário de toda a criação, porque foi dito até que nascesse a terra, surgisse a terra do seio das águas, né? E foi o que aconteceu. Então a água foi tomada no sentido simbólico como a matéria originária do corpo físico, por causa desse símbolo encontrado na Gênese, no Velho Testamento. E com referência ao Espírito, Jesus dizia: o Espírito sopra
sopra de todos os lados. Ouve-se a voz dele, mas não se sabe para que lado ele vai, para que lado ele se movimenta. O Espírito é filho do Espírito. Mas qual Espírito? Filho de Deus, que na simbologia evidente representa a individualidade maior, a individualidade espiritual maior, criadora de todas as coisas, inclusive da matéria bruta. Então tudo advém do Espírito. Por isso que nós espíritos, encarnados e desencarnados, somos considerados como uma das inteligências do universo. Porque na realidade, nós somos inteligências do universo porque somos filhos de Deus. A nossa herança tem de ser todo esse patrimônio maior que só se adquire através da perfeição e da depuração espiritual para chegar a essa perfeição. Então nós perguntamos, qual é o objetivo da encarnação? Quem já leu ou leu o Livro dos Espíritos, vai encontrar nas questões 132, parte dela, 166, 167, referências a respeito da reencarnação. E todos nós, espíritas, que ouvimos palestras no Centro Espírita, que somos trabalhadores da Casa Espírita, sabemos que o objetivo principal da reencarnação, como está na resposta à questão 132, é a perfeição. A perfeição conquistada através das expiações e das provas. Significa que para nós nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, como afirmou o próprio Mestre Jesus, é preciso que nós passemos pelas expiações e pelas provas, que são representadas, expiações e provas, por sofrimentos, por dores, por dificuldades, por todos os obstáculos que cada um de nós encontra como espírito encarnado aqui no plano material. E se nós formos observar, nós vamos verificar que a reencarnação, a encarnação e a reencarnação não se limita apenas ao ato do surgimento ou do nascimento do espírito num corpo físico aqui no planeta. Essa encarnação e essa reencarnação, ela acontece em todos os momentos da nossa vida. Renascer, o renascimento é permanente, porque renascer corresponde à oportunidade de fazer mais, de retificar o que foi mal feito, de procurar se aperfeiçoar em tudo aquilo que cada um de nós realiza. A ressurreição, então, é permanente. E a própria natureza em si nos dá exemplo dessa ressurreição, dessa oportunidade, ressurreição não, reencarnação, permanente entre nós. Nós vamos verificar aqui outra coisa interessante que eu notei, que dos 4 evangelistas, Emmanuel só interpreta o Evangelho de João Batista com respeito a esse assunto. Será por quê?
eu deduzi justamente, considerando que o Evangelho de João Batista é o Evangelho de maior sublimidade, porque o seu conteúdo se refere quase que exclusivamente às coisas espirituais, à vida espiritual, enquanto que as outras passagens a que nos referimos aqui, no Evangelho de Jesus e no Velho Testamento, são fatos comprovados, que não há como comentar nem contra e nem a favor. Agora, como os judeus ignoravam completamente as coisas do Espírito, da vida espiritual, João Batista, então, nessa passagem citada aqui, com Nicodemos, veio iniciar o ensinamento, começando pelos judeus e para todos nós, a respeito da reencarnação, que veio esse ensinamento a ser completado pelo Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos, também nas obras codificadas de forma mais ou menos leve e com a complementação, sobretudo com as obras psicografadas, particularmente dos Espíritos Emmanuel e André Luiz, através do nosso querido médium, o maior médium de todos os tempos, Francisco Cândido Xavier. E é a respeito de uma dessas obras, Fonte Viva, que Emmanuel diz o seguinte: a própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular, ou seja, da reencarnação. É a lição de número 56 do livro Fonte Viva, que tem como título Renasce Agora. Então, a própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência, de uma reencarnação? Veja bem, renasce agora, renascer sempre. Diz mais Emmanuel: conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do passado, do pretérito, os detritos, ou seja, o lixo, né? E as sombras, ainda mesmo quando mascaradas, enfeitadas, portanto, de encantador revestimento. Quanta ilusão nós não vivemos hoje, né? Quantas coisas do passado, fantasiosas, que ainda toma o tempo de uma grande parte da humanidade. Conclui Emmanuel nessa lição dizendo: renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Isso aqui é justamente interpretando os itens dessa lição de hoje que estamos estudando.
E somente vai encontrar interpretação dessa passagem, desse capítulo, no Evangelho, interpretação ou comentário de Emmanuel, com referência ao Evangelho de João Batista. Bom, outra passagem que obtemos a respeito do mesmo assunto, é no livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 110, Vidas Sucessivas, Emmanuel e Psicografia de Chico. As vidas sucessivas se realizam pelas reencarnações sequenciais, né? Então, a reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos, à luz que a reencarnação nos esclarece, né? À luz dos seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho, ou seja, da nossa vida, ou da vida em geral dos homens. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Aí ele compara com as nossas punições humanas, né? Entre os homens, veja bem, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência divina, todavia, corrige amando, com amor. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos, infelizes, troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. E aí ele vai, durante essa lição, nos explicar a razão de ter no nosso lar um filho problemático, um lar constituído por uma família complexa em termos de problemas, encontrar dificuldades no relacionamento no nosso trabalho, enfim, em todos os segmentos das atividades humanas, cada qual ou cada um de nós encontra obstáculos e dificuldades para contrariarem a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa boa vontade. Isso é geral. E se não fosse o processo da reencarnação, o procedimento dela, como é que ficaria uma humanidade que até hoje tenta se resolver isso através das teorias sociais, dos sistemas sociais, que têm o seu grande valor, porque são frutos do progresso da inteligência dos seus autores, e que podem amenizar a situação da vida humana por certos momentos, certos anos, mas que depois são superados. Por quê? Justamente porque entre nós não existe um igual ao outro, que pensa igual ao outro, que sofre como o outro sofre, que suporta os seus sofrimentos como o outro sofre, como outros suportam. Então, somente a justiça da reencarnação é que nos leva a compreender por que nós sofremos. Nós somos individualidades
seres inteligentes, imortais, portanto eternos, que estamos nesse processo de depuração, de aperfeiçoamento, para nos aproximar o quanto mais da perfeição que detém Deus, que é o Criador de todos nós, que é o nosso Pai. Vamos ver a última lição de Emmanuel, também no livro Caminho, Verdade e Vida, como essa que nós acabamos de ler, está nesse livro também. É a lição de número 136, com o título Coisas Terrestres e Celestiais. É necessário compreenda o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a tarefa de trazer conhecimentos sensacionais, extraordinários e até mesmo fora do tempo, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes os homens para a marcha para a espiritualidade superior. Nós vemos, portanto, meus irmãos, que é uma realidade que não temos como fugir dela. E aqueles que já compreendem e percebem e aceitam essa realidade, esforços imensos faz justamente para combater as suas más tendências, não deixar que elas surjam quando menos pelo pensamento, porque nós sabemos que o pensamento é o lugar onde se planeja as execuções de todas as nossas atividades. O homem primeiro pensa, depois planeja, depois executa, realiza. Que Jesus continue nos abençoando agora e sempre.